Bismillahirrahmanirrahim. Seja bem-vindo. Vamos pedir a Deus que a nossa gravação de hoje, como você falou que está sentindo no Majlis, seja abençoado com a presença espiritual do irmão Hussein e os Ahlul Bayt. Para iniciar, por favor, se apresenta. Boa tarde, meu nome é Khadija, eu tenho 19 anos e eu sou do Brasil, sou do Rio de Janeiro. Você vem da cidade de Rio de Janeiro, né? Isso. E como que era a vida do Brasil, morar no Brasil, especialmente numa cidade que é tão famosa, conhecida por fora, né? É uma cidade interessante. Eu gostava do Brasil, claro, porque é minha terra natal, mas eu acho que como muçulmana tinha seus problemas, tinha suas dificuldades. Mas, alhamdulillah, sempre tive o suporte para seguir a religião que eu quis, para usar a roupa que eu queria. Então, graças a Deus, com a ajuda dos meus amigos familiares, foi mais tranquilo. Mas o Rio de Janeiro em si é um pouco complicado para a mulher muçulmana. E faz quanto tempo que você abraçou o Islã? Eu abracei o Islã em 5 de agosto de 2022. Então, vai fazer 2 anos daqui a 2 meses. Então, 1 ano e 10 meses. E como você conheceu o Islã? Qual assunto era interessante para? Eu vi um vídeo na internet de uma menina e ela usava hijab, eu fiquei interessada. Isso eu era criança, né? Eu tinha uns 12 anos. Aí eu fui pesquisar mais sobre, me interessei. E no início eu queria ser muçulmana quando eu tinha uns 12 anos, 13 anos. Mas minha família achou muito esquisito, falou que não, melhor não. E aí depois, quando eu tinha 17 anos, eu resolvi aceitar o Islã definitivamente. Muito bom. Que Deus abençoe, inshallah. Como você vê a população do Brasil? Um problema que a gente sempre tem no mundo inteiro, na verdade, é assim que as pessoas cada vez estão esquecendo uns dos outros, né? Ninguém tem tempo para ninguém deixa tempo para outro, ninguém cuida. E você vê isso no Brasil também, especialmente na sua cidade? Bom, eu acho que o povo carioca em si tende a ser bem acolhedor, principalmente com as pessoas que são de fora, mas às vezes a gente esquece um pouco da nossa própria comunidade e não se trata tão bem, porque antigamente a gente tinha esse senso de comunidade. Antigamente, digo, vários anos atrás, décadas, séculos atrás, porque a gente precisava das comunidades para sobreviver. Só que agora o mundo ele está tão automatizado e tão industrializado que você não depende mais diretamente de outra pessoa. Você depende de empresas. E eu acho que isso foi gerando um senso de, como posso dizer, de si próprio. Você não pensa mais no outro, no que o outro está passando para isso acontecer. Até as roupas que a gente usa, a gente não pensa em quem fez. Então, eu acho que as pessoas só se esqueceram do quanto elas precisam uma das outras. Elas só percebem que elas realmente precisam de uma comunidade quando elas estão muito sozinhas. E talvez por causa da situação financeira também, né? A economia no mundo geral tá ruim. A economia é extremamente individualista. É muito sobre o individualismo mesmo. Então, é muito complicado você ter uma comunidade quando não tem nada que te incentive a ter essa comunidade, quando é tudo só para você, até o seu telefone, todos os algoritmos, todos os vídeos são só para você. Você não pensa mais no que as outras pessoas estão pensando. Então, é tudo sobre você, tudo sobre o que eu quero, sobre o que eu preciso, e aí você acaba esquecendo da necessidade dos outros. Certo. E por aqui, como você vê a clima por aí, por aqui?
Aqui no Irã? Não, aqui mesmo, esse ambiente que arrumamos para fazer uma gravação com você. O que esse lugar te lembra? Me lembra Karbala, com certeza. A areia, né? E essas velas todas me lembra... Parece alguma coisa de luto, né? Principalmente preto. E no início você sentou e falou que eu me parece sinto... um Majlis. Parece Majlis. Parece um Majlis, porque geralmente quando é um Majlis está tudo escuro e tá tudo preto, todo mundo de preto. E aí me lembrou essa atmosfera. E se você gostar de alguém, o que você faz por essa pessoa? Eu acho que depende do que a pessoa precisa que você faça por ela. Se a pessoa está triste, você pode acolher ela. Se você sabe que a pessoa está passando por um problema financeiro, você tenta ajudar no que você consegue. Se essa pessoa precisa de um abraço, você dá um abraço. Eu acho que depende. Depende de cada da pessoa, situação. então. O que gostar de alguém faz com você? Eu acho que te deixa mais feliz, mais em paz. Gostar dos outros é uma sensação muito boa. Te faz bem. Como pessoa. E é bom você gostar e ser gostado, amar e ser amado. É uma sensação que te faz ser mais feliz, ter uma vida mais próspera. É, porque o ser humano tem essa diferença dos animais, né? Que tem sentimento, precisa de amor, precisa ser amado, né? E isso é eu acho que é uma das vantagens, uma bênção de Deus que a gente sempre temos. No Islã, Shia, e como podemos dizer, na religião verdadeira, os imames têm uma posição alta e especial, né? Como guardião, como sucessor, como líder, como podemos dizer, na narração temos uma observação assim, que os imames são observadores das ações, o imam é um pai carinhoso e um irmão atencioso. Inclusive, como falei, tem uma narração que diz 2 vezes por semana nossas ações vão ser apresentadas ao imã e o imã analise nossas ações, né? Primeiro, fale para a gente o quanto você conhece o Imam Hussein e depois diz que se você já teve uma conexão emocional com ele. Bom, eu virei xiita tem agora 7 ou 8 meses. E quando eu era sunita, eu não conhecia Imam Hussein. Eu não conhecia a história dos imames, porque nunca tinham me falado sobre. E eu acho que isso acontece com boa parte dos sunitas. As pessoas não têm o conhecimento. Então, não é nem que não querem, é que, às vezes, só não chega até eles esse conhecimento. E, pelo pouco que eu sei, eu estudei, claro, sobre Imam Hussein, eu pesquisei para virar xiita. Imam Hussein foi sensacional, foi a pessoa que se arriscou, que perdeu tudo por causa da nossa religião, que de certa forma salvou a religião. Obrigada. Essa é a bandeira do irmão do Imam Hussein, filho do Imam Ali, a Fatima Zahra, Abu Fazl, ou seja, Abbas. É uma bandeira valiosa, uma coisa abençoada que foi pendurada no santuário, né? E queria perguntar, você sabe como conversar com o Imam Hussein? Às vezes quem ama, talvez não está presente com a gente fala com ele. Conversar com o Imam Hussein. Você faz isso, desabafa com ele ou expressa seus sentimentos? Geralmente eu faço isso em oração.
Geralmente eu conto os meus problemas para Deus, para Allah subhanahu wa ta'ala. Mas eu acho que quando você pensa em Imam Hussein, quando você vê alguma história sobre Imam Hussein, quando você lê algum dito em Imam Hussein, você está, de certa forma, falando com ele também. Então eu acho que isso também conta. E você gosta que o Imam Hussein conversasse com você? O que você gostaria que ele te dissesse? Nossa, seria uma honra, né? Bom, eu acho que eu pediria para ele me ensinar como ser tão resiliente, como ser tão boa. Eu queria ser 0,5% do que Imam Hussein foi. Já estava ótimo. Já estava sensacional para mim. E na sua opinião, que características tinham aqueles que levaram o Imam Hussein ao campo de batalha de Karbala? Os inimigos, né, no Os caso. inimigos que o mataram. Tudo de ruim no mundo. Eles eram covardes, sem coração, sem fé em Deus, com certeza cáfiros, sem dúvida. Egoístas também, né? Nossa, pessoas terríveis, né? Quem faria isso? Não faz o menor sentido. Neto do profeta. Não tem explicação, não tem o que dizer para defender uma pessoa desse tipo. É a escória da sociedade mesmo. E você sabe por que a melhor pessoa do mundo passou por aquilo? Alguém que não só nunca machucou nenhum animal, mas sempre respeitou todas as criaturas e cujos maiores inimigos eram aqueles que oprimiam os inocentes e indefesos. Por que alguém assim tinha que ser morto? Bom, eu acho que tudo que acontece tem um propósito divino. E eu acho que Imam Hussein morreu, foi assassinado, martirizado, justamente para mostrar que ele foi fiel a Deus até o final, que ele foi forte até o final, que ele foi misericordioso até o final, com seus inimigos, com os animais de seus inimigos, que ele foi justo até o final. Então, eu acho que serve para dar um exemplo para a gente, para mostrar quem ele realmente foi até a hora da sua morte. Você já ouviu falar que chorar pelas tragédias do Imam Hussein tira todos os seus pecados, te deixando limpo e leve como no dia em que você nasceu? Você tinha ouvido isso? Nunca tinha ouvido isso. Isso mostra o valor das lágrimas e sentimentos pelo Imam Hussein, né? É verdade. O que você sente ao chorar pelo Imam Hussein? É uma mistura de dor e gratidão. Porque eu sou muito grata de poder seguir os passos, seguir os ditos de uma pessoa tão incrível quanto Imam Hussein. E quando foi a primeira vez que você sentiu o carinho do Imam Hussein? Acho que quando eu ouvi a biografia do Imam Hussein, não a biografia, mas documentários sobre Imam Hussein, porque você só pode amar aquilo que você conhece. Você só consegue gostar, chorar por alguém ou algo que você tem conhecimento. Então, quando eu virei xiita, eu não tinha tanto conhecimento assim, mas depois que eu fui estudando e fui ouvindo e fui lendo ditos, eu comecei a gostar mais e mais do Imam Hussein. E eu tenho certeza que eu, para sempre, vou continuar gostando mais e mais do Imam Hussein, amando ele mais e mais, quando eu for lendo mais coisas sobre ele. E a primeira vez que eu chorei por Imam Hussein foi aqui no Irã, foi na época de Fatimiyya, quando eu cheguei, e tinha uma pintura, aquela pintura clássica, sabe, que tem o cavalo, assim, com a cabeça baixa, e estava bem grande, assim, bem na minha frente, e eu chorei.
Eu fiquei muito emocionada. Eu nunca tinha chorado. Eu achei que eu não conseguia chorar, sabe? E eu chorei. E você sentiu que o amor do Imam Hussein é um pouco diferente, né? Com certeza. E a pergunta você já respondeu, mas quero repetir. Como a gente pode amar e gostar de alguém que nunca vimos ele? A gente tem que conhecer a história dessa pessoa. Não adianta falar que ama Imam Hussein, falar Ya Hussein, se você não conhece a história. Porque até mesmo para Deus, a gente só consegue amar mesmo a Deus depois de saber dos seus atributos, estudar seus atributos, ler o Alcorão. Então, como que eu vou amar alguém que eu não conheço nada sobre? Não acho justo. Eu acho que a gente tem que fazer nossa pesquisa, estudar bastante sobre o Imam Hussein, sobre todos os imames, para a gente poder sempre amar eles mais e mais. E como era especial também, chamou a atenção, né? Sim. E quem é especial, a gente dá vontade para a gente ficar curioso mais, Com certeza. para conhecer melhor. Através de conhecimento vem sentimento e amor. Obrigada. Isso é uma carta. Talvez tenha uma mensagem do Imam Hussein ou sobre ele. A gente quer que você abra. Não sabemos qual é a carta que você escolheu. Eu leio em voz lê alta? para nós e fala sobre esse escrito, o que você entendeu, o que a gente entende. Bismillahirrahmanirrahim. O segredo da eternidade do Imam Hussein, que a paz esteja com ele, é que ele sacrificou todos os amores menores pelo maior amor imaginável, que é o amor a Deus. Realmente. Explica um pouco para nós. Bom, Imam Hussein sacrificou toda a sua família, como diz aqui, todos os seus amores menores, né? Claro, que são amores imensos ainda assim. Mas Imam Hussein tinha um propósito final e ele sabia disso. E ele sabia que era morrer, ser martirizado pela vontade de Deus. Então, os filhos de Imam Hussein todos morreram. Os companheiros de Imam Hussein, todos aqueles que ele amava, foram sacrificados em prol do amor a Deus. E agora quero que você fale com o Imam Hussein. Assim, o que o Imam Hussein pode fazer para você sentir que ele te ama? Eu acho que não precisa fazer muito, eu acho que já fez tudo que tinha que ter feito já, né? Imam Hussein já de certa forma morreu por nós, digo. Claro que isso não apaga nossos pecados, a gente tem que sempre continuar na senda reta. Mas Imam Hussein, de certa forma, morreu por nós. Morreu para mostrar para a gente o que é ser um herói, o que é ser um servo de Deus de verdade. E não tem como não amar Imam Hussein sabendo disso. Então, Imam Hussein não precisa fazer mais nada, ele já fez tudo o que ele tinha que fazer por mim. E o que te assusta, assim, na sua relação com o Imam Hussein? Que, tipo, tem medo de alguma coisa para perder essa relação? Eu tenho medo de não ser boa o suficiente e não conhecer ele no final de tudo. Eu tenho medo de não ser digna das palavras de Imam Hussein, de conhecer ele pessoalmente. É disso que eu tenho medo. Mas, inshallah, com a grandeza, esse digno imam, a personagem do Imam Hussein é tão misericordioso que, como você falou, até prestou atenção para inimigo. Imagina, a gente é amigo dele, ele é igual ao nosso pai e sempre torcemos para que continuamos firmes e cada vez mais amamos. Inshallah. Vamos finalizar com as perguntas. O que na vida e personagem e personalidade do Imam Hussein
mais te inspira? Senso de justiça. Imam Hussein foi justo até o final, ele teve compaixão com os inimigos dele e eu queria ser assim. Eu queria ser sempre justa e sempre amorosa, sempre generosa. Imam Hussein era extremamente generoso. Mas eu acho que o que mais sobressai para mim é o senso de justiça. E você tenta seguir os valores do Imam Hussein na sua vida? Claro. E quais características? Bom, como eu disse, eu tento ser uma pessoa com mais compaixão, que às vezes é difícil, mas aqui é um teste, né? Então, a gente tem que sempre dar o nosso melhor. E eu também tento sempre pensar no que eu posso fazer pelas outras pessoas de forma que ajude elas, que não prejudique elas, pelo menos. Então, por exemplo, pelas crianças da Palestina, sempre que aparece um vídeo, eu tento, sabe, dar um engajamento, tento exercer o meu senso de justiça, porque não adianta a gente só falar que a gente quer ajudar os outros e não fazer nada para ajudar os outros. Às vezes é cansativo, mas, poxa, imagina eles. Certo. E você conhece alguns dos companheiros, irmãos do Imam Hussein que chamou mais atenção? Por exemplo, a Sayyida Zainab ou... A história do Abbas. Abbas, além de perder a vida, antes disso ele perdeu os braços. Cortaram os braços deles enquanto ele estava buscando água para Imam Hussein. E, nossa, quando eu vi isso, eu fiquei chocada, eu não acreditei. Eu fiquei, meu Deus. E ele, ainda assim, continuou cavalgando até perder a vida. Ele, até o final, ele só queria ajudar Imam Hussein. Só queria ajudar o irmão dele, os sobrinhos dele. Nossa. É uma coisa especial, uma característica que ninguém tinha, não tem, na verdade. Se sacrificar assim... É verdade. É uma coisa que precisa de muita coragem e fé, né? E, na sua opinião, como podemos passar os ensinamentos do Imam Hussein para as próximas gerações? Eu acho que, primeiro de tudo, a gente tem que tentar agir mais como ele. E a gente tem que sempre dar as informações que essas pessoas precisam. Como eu falei, a gente precisa conhecer os imãs para amar eles. Então, eu acho que quanto mais informação, quanto mais histórias, quanto mais ditos, melhor. Quanto mais você conseguir coletar e poder passar para outra pessoa, melhor. E você tem algum conselho para dar para outras pessoas para pessoas poderem aproveitar das lições de Ashura do Imam Hussein? Eu acho que, além de ouvir Latmia e chorar por Imam Hussein, a gente tem que pesquisar. Eu acho que isso faz toda a diferença. Eu sei que eu estou martelando nessa tecla, mas é porque realmente você vai ver a diferença quando você estudar sobre. E seu amor vai crescer e você vai se sentir mais obrigado mesmo a fazer o bem, porque você vê o quão ele foi bom e como você pode, sabe, não tentar. Então, eu acho que a melhor coisa a se fazer é estudar sobre Imam Hussein, estudar sobre a Batalha de Karbala. É o melhor que você pode fazer é se informar, tanto por você quanto pelos outros. E, claro, por Imam Hussein, por Deus, porque com certeza você vai estar se beneficiando espiritualmente quando você lê sobre Imam Hussein. Muito bom. Esses vídeos vão ser mostrados um dia e os brasileiros, quem entende português, vão assistir. Se você tem uma dica para quem assiste esse vídeo, pedir a ele estudar ou sobre o Imam Hussein ou alguma característica, convidar ele, pode falar com ele aqui. Bom, querido brasileiro que está assistindo, querido falante de português, eu recomendo que você leia o livro dos Ditos do Imam Hussein. Eu não sei se tem em português, mas tem em espanhol.
E quem fala português consegue entender. E se você não conseguir alguma palavrinha, só botar no tradutor. Eu não sei se tem e-book, mas talvez você consiga achar esse livro na internet. E é muito interessante, meu marido está lendo, e eu já dei uma olhada no livro também, é muito bom. Então, para conhecer Imam Hussein, nada melhor do que ler sobre ele diretamente, das palavras dele. Muito bom. Para finalizar, você foi uma vez para Karbala? Ainda não. Pretendo Então, ir esse ano. Arbaim também não, né? Não. Mas pretende ir em Karbala? Pretendo ir esse ano. Eu espero que eu aguente. Inshallah. Ai, obrigada. Adivinha, o que é isso? Isso aqui eu acho que é o pedaço do tapete do Santuário do Imam Hussein. Podemos ver? Claro. Gostou do presente? Adorei o presente. Eu já estava querendo... Eu tinha visto no mercado, eu ia comprar do Santuário de Imam Reza, mas agora eu tenho do Imam Hussein. Eu vou fazer a coleção agora. Daí você sabe o valor, né? É Quantas claro. pessoas rezaram lá, Rezaram quanto tempo aqui. estava lá, quantos anjos, imames, muito espiritual. Alhamdulillah. Que Deus abençoe, obrigado Amém. Muito pela obrigada. participação, foi ótima gravação. Parabéns, que Deus abençoe no caminho que você escolheu. Sempre imagina que o Imam Hussein está presente, porque numa narração temos isso aqui. Antes de sair qualquer palavra da sua boca, assim que no mente vem, antes de sair da boca, o imã sabe. Meu Deus. Que Deus abençoe. Obrigado. Amém. Obrigada.